Diga assim: te amo, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ministrar a palavra. Pega a sua Bíblia nas mãos. Abre comigo lá em Atos dos Apóstolos. Vamos ministrar essa mensagem. Vamos compartilhar algo que vai edificar a nossa fé hoje, em nome de Jesus. Atos, Novo Testamento. Depois dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, é Atos. Amém? Você vai abrir comigo no capítulo 2. Nós vamos ler versículo 41 até o 47. Então é Atos 2, versículos 41 ao 47. Em nome de Jesus. O que nós vamos falar hoje é sobre relacionamentos. E o tema dessa mensagem é como construir relacionamentos abençoados. Amém? Então, Atos 2. E se a pessoa ao seu lado não tem Bíblia, você pode convidar ela para ler com você. Muito importante que todos nós, ao virmos a igreja, tragamos a Bíblia, amém? Que é a nossa base de fé, a nossa referência de cristianismo, de como servir a Deus, como agradar ao Senhor. Amém? Não nos apoiamos nas doutrinas dos homens, só na palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso é muito bom. Porque a igreja, por muito tempo, se perdeu ao desviar os olhos, né, daquilo que a Bíblia diz e cair em ensinamento de homens. Então nós ficamos só com o que a Bíblia diz. Amém? Então, ó, Atos 2, versículo 41, quem já achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então diz assim, ó, acompanha comigo. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha o quê? Sua necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos de que maneira? Leia aí. Com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, toda a igreja, vamos lá. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Então essa mensagem, ela fala sobre relacionamento. E esse texto que nós lemos, ele vai fazer referência ao início da igreja que estava sendo erguida logo no começo da era cristã, nos tempos dos apóstolos. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre aqueles que estavam em oração, aguardando essa promessa que o Senhor Jesus tinha feito, e Pedro se levantou cheio do Espírito Santo, cheio de graça, e ministrou uma pregação naquele dia, que era o dia de Pentecostes, uma festa judaica que acontecia lá em Jerusalém, e muitos povos de muitas nações estavam lá. E quando Pedro ministrou essa palavra de arrependimento, dizendo que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias prometido ao povo de Israel, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor, se agregaram. Né? Nós começamos lendo o versículo 41, que diz que eles foram batizados, os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Então, todos aqueles que criam, desciam as águas do batismo. Né? Isso nos ensina o que, irmãos? Que a maior decisão de fé que uma pessoa pode ter, e demonstração pública de que ela realmente serve ao Senhor Jesus, é quando ela aceita descer as águas no batismo. O batismo ele é importante na vida do cristão, porque ele é a confirmação daquela fé que veio ao coração quando a pessoa teve um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? E quando a pessoa tem esse encontro verdadeiro com Jesus, ela não tem nenhuma barreira para ter desejo de se arrepender e descer as águas, porque o batismo é o sinal do arrependimento, né? A pessoa, naquele símbolo de deitar nas águas e se levantar, ela está declarando o quê? Que ela está morrendo para o mundo e ressuscitando ali uma nova criatura para viver a vontade de Deus. Então, quando há um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, há um maior interesse da pessoa em fazer isso. Por isso que todos nós devemos buscar imediatamente com Deus o batismo, essa intimidade, essa obediência à sua palavra, porque isso agrada muito ao Senhor. Tanto que naquele dia 3.000 almas se converteram e todos foram batizados. E a igreja, no começo, ela tinha uma marca muito importante. Qual que era essa marca que era evidente na igreja logo no seu princípio e é a marca da igreja ao longo dos séculos? É a união. A igreja de Jesus, ela nasceu com essa
essa evidência muito forte de um povo unido. E por que isso era muito marcante, irmãos, na igreja no começo, aqui na igreja nos tempos bíblicos? Porque eles tinham muitos motivos para se dispersarem. Muitos. A igreja no começo ela era muito perseguida. Ela não era aceita como uma pregação válida naquela sociedade. Não, ela era tida como algo que ia contra todos os fundamentos daquela religião que eles tinham, e ela batia de frente com tudo que eles aceitavam. Então, a pregação de que Jesus era o Cristo e que ele morreu e ressuscitou, que era a base de fé da igreja, e é ainda até hoje, e que ele viria também buscar a sua igreja para morar com ele eternamente, essa pregação ela confrontava aquela sociedade. Então, eles não aceitavam. A igreja sofria forte perseguição, principalmente dos líderes religiosos, que na época também eram líderes que governavam o povo. Então eles não aceitavam. A igreja tinha muitos motivos para se desunir porque ela era perseguida. E de que forma ela era perseguida? Por exemplo, aquelas pessoas que não negavam a sua fé, elas eram caçadas para que fossem condenadas por blasfemar contra o Deus de Israel, por exemplo. Eles não aceitavam que Jesus era o Cristo. Então os cristãos que diziam Jesus é o Filho de Deus, eles alegavam que aquela pessoa estava blasfemando contra a lei de Moisés e matavam. Os apóstolos morreram de forma muito cruel. Todos eles como mártires de fé, para deixarem esse legado de que os cristãos têm que ter convicção daquilo que proclamam. Então, eles eram perseguidos, eles buscavam a vida dos apóstolos para que as ovelhas se dispersassem. Por isso que a marca da união era muito forte. E é isso, irmãos, que faz uma igreja forte. É uma igreja unida. É isso que faz uma igreja ser uma igreja que vai vencer todas as dificuldades que o maligno vai levantar para tentar dispersar a igreja. Isso nós estamos falando como igreja, como povo de Deus, e que hoje nós não encontramos tanta dificuldade como a igreja naquela época. Mas individualmente, nós somos perseguidos, e talvez até mais do que eles naquela época. Eles eram perseguidos como igreja, como ajuntamento. Nós hoje somos pouco perseguidos como igreja, exceto quando algumas línguas aí na mídia se levantam para dizer que a igreja é um retrocesso na sociedade, não é? Para dizer que a igreja exclui as pessoas e tal, para falar mal da igreja, que a igreja só tem ladrão, que a igreja só tem pessoas interesseiras. Isso é uma forma de perseguição da igreja como povo. Mas individualmente nós também somos muito perseguidos quando nós hoje somos assediados pelo pecado. Quando eu estou falando assediado, não estou falando assediado no sentido sexual da palavra. Assediado de tentado. É quando nós somos dia após dia colocados à prova em muitas situações que nos são propostas para que a gente se desvie da vontade de Deus, não é? Então hoje, aonde é que, por exemplo, o mal tem atingido muita gente? Na área da autoestima, na área emocional, sentimental. Por quê? Porque a sociedade que a gente vive, ela fez de muitos valores. Então as pessoas são muito fragilizadas nessa área e o inimigo tem lançado muitas setas para tentar fazer com que as pessoas se destruam através da sua fraqueza emocional, da sua fraqueza sentimental, da sua vulnerabilidade. Então, eu tenho certeza que você, dia após dia, você tem que buscar de Deus força para você todos os dias, como diz aí, vencer um leão, não é verdade? Derrotar um gigante. Então, isso é uma perseguição contra a igreja. E o que faz a gente vencer isso, irmãos? É a união. Então, a gente precisa aprender com a palavra de Deus, a gente vai ver alguns princípios aqui, como construir relacionamentos que nos fortaleçam, tanto no âmbito familiar, que é onde nós precisamos mais encontrar e buscar apoio, como também no nosso relacionamento com Deus, que é a nossa fonte inesgotável de vida. Amém? Então, a Bíblia nos dá aqui alguns princípios que a igreja tinha na época apostólica e que servem para nós hoje buscarmos fortalecer os nossos relacionamentos, tanto para que nós sejamos um povo forte. Quem quer ser um povo que vence aqui em nome de Jesus? Quem quer aqui atravessar tempestades e dificuldades, furacões, e chegar no outro lado e cantar louvores a Deus pelas vitórias alcançadas? Então isso aqui vai te ajudar a te fortalecer, como também para que como igreja nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, que é a vontade de Deus. Amém? Então olha aqui, a primeira coisa que a gente aprende, por que a igreja vencia? Porque ela é na marca da união. Primeira coisa, no versículo 44, diz o seguinte, todos os que criam estavam como? Juntos. Todos os que criam estavam juntos. Então, estar junto fala do quê? Fala do tirar tempo para aquilo que é importante.
Quando nós falamos assim de construir relacionamentos abençoados, no âmbito da nossa família, dos nossos relacionamentos em geral, e com Deus, nós precisamos ter em mente que construir relacionamentos abençoados, viver em união, requer dedicação de tempo. Dedicação do tempo. Todos eles estavam juntos. E hoje a gente percebe que a facilidade de as pessoas estarem separadas é muito maior do que a de estar juntos. Até porque muitas vezes estão juntos no mesmo ambiente, mas não estão juntos ligados entre si, não é? As facilidades, irmãos, do mundo moderno, do tempo que a gente vive, elas têm distanciado muito as pessoas. E isso tem enfraquecido muitos relacionamentos. Dentro dos lares, desde que inventaram uma coisa nova aí chamada televisão, quem já ouviu falar? Televisão. Todo mundo tem, né? Desde que inventaram a televisão, as pessoas deixaram de conversar e dialogar dentro dos seus lares. Isso paulatinamente ao longo do tempo, até que chegou num ponto hoje que se conversa muito pouco dentro de casa. Todos os que criam estavam juntos. Por que a igreja era forte e unida? Porque eles estavam unidos, porque eles estavam juntos. Hoje, por exemplo, a mulher trabalha. Sim ou não? Quantas mulheres trabalham aqui? Levante as mãos. Além da irmã que subiu aqui vai dar o testemunho, né? Muitas mulheres trabalham aqui, não é verdade? As mulheres trabalham. Isso fez com que o lar, a casa, ficasse vazia por muito mais tempo. Então, cada um tem um horário, um entra e sai de horários diferentes, é difícil almoçar junto, jantar junto, estar junto, não é verdade? Porque a mulher trabalha, o homem trabalha, o filho estuda, a mulher estuda. E isso vai fazendo com que, sem que nós percebamos, os relacionamentos se distanciem. As pessoas se conhecem menos, as pessoas conversam menos sobre os seus propósitos, seus sonhos, seus planos imediatos e seus planos futuros, conversam menos. E vai fazendo com que a gente deixe de ser forte. Vai levando, desencadeando essa fragilidade de problemas emocionais, como a gente tem visto aí. Então, a igreja era forte porque elas estavam juntas. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos tirar tempo para investir naquilo que é importante para nós. Nossa família, irmãos. Quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, por exemplo, não muda, é igual. Por que algumas pessoas, elas querem mais buscar a presença de Deus, mas quando elas vêm, elas às vezes não conseguem e tal, ou então ela olha a pessoa do lado ali na hora do louvor, se entregando, erguendo a mão, adorando, né? Porque a pessoa quando está adorando a Deus, naquele ardor, naquele amor, o rosto dela muda, ela faz cara, ela levanta a mão e tal, e a pessoa às vezes está ali meio, né, inexpressiva. Mas por quê? Porque com certeza isso é dedicação de tempo com Deus. Nós precisamos estar juntos, investir tempo naquilo que é importante. E dedicar tempo com Deus também é importante. Amém? Então nós precisamos prestar atenção se nós não estamos correndo demais com as coisas necessárias da vida, porque é importante que a mulher, se for importante naquele lar que ela trabalhe, ela tem que trabalhar. Né? É importante que todo mundo estude, que o pai trabalhe também, cada um tem os seus compromissos e tal. Só que a gente tem que ter hierarquia de valores. E a nossa família tem que estar sempre em primeiro lugar. Amém? Junto com o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que investir tempo no nosso relacionamento com Deus. Tempo em oração. Isso faz com que haja mais comunhão. Isso faz com que nós tenhamos mais intimidade com Deus. Isso fortalece a nossa família. Muitos lares teriam sido poupados de muitos sofrimentos se talvez a mãe, o pai, os filhos tivessem olhado mais para dentro de casa, para as necessidades do interesse comum do lar e dedicado mais tempo nisso. Isso é uma verdade. Muitas pessoas sofrem hoje problemas no seu casamento, problemas de relacionamento com seus filhos. Por quê? Porque na época oportuna deixaram de estar juntos. Mas se essa noite esse entendimento está vindo ao seu coração, para que é? Para que você se posicione diante do Senhor e comece a semear a bênção dentro do seu lar, porque a união vai chegar na sua família. Amém, irmão? E você vai ter relacionamentos fortalecidos no nome do Senhor Jesus. Amém? Onde o mal agia por causa da escuridão, da separação, quando você começar a promover a união, aí vai começar a entrar luz, vai começar a haver mais intimidade, vai começar a haver mais cumplicidade e com certeza isso vai fortalecer muito mais a sua família. O mal vai ter que sair no nome do Senhor Jesus. Amém? Olha só, vamos ver aqui o versículo 44 que ainda diz assim, ó, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Ter tudo em comum fala do quê? Fala da comunhão de interesses e da transparência entre as pessoas. Quem quer construir relacionamentos abençoados mesmo? Nós precisamos buscar pontos em comum que nos aproximem das pessoas que nós amamos. Nós precisamos buscar. Tem pessoas que dizem assim, puxa, eu casei com uma pessoa que é tão diferente de mim, eu gosto do frio, ela gosta do calor.
Eu gosto do doce, ela gosta do salgado. Eu gosto de acordar cedo, ela gosta de acordar tarde, não é? Eu sou magrinha, ela é gordinha. Eu sou gordinha, ela é magrinha. Tudo é diferente. Se a pessoa ficar focando nisso, o que vai acontecer, irmãos? Ela vai começar naturalmente a enfraquecer o relacionamento conjugal. Porque o que fortalece o vínculo entre as pessoas são pontos de interesse em comum. E às vezes nós temos que renunciar a algumas coisas, nossos próprios interesses, para buscar valorizar coisas que são do interesse comum com aquela pessoa com quem nós queremos mais proximidade. E isso fortalece o relacionamento. Amém? Tem pais que têm problemas com os filhos, adolescentes, falam assim, adolescente é tudo rebelde, não é? Adolescente é o que mais? Adolescente é tudo, que mais? Rebelde, né? E adolescente é tudo difícil de tratar e tal. Mas por quê? Porque às vezes o filho fala a mesma coisa do pai. Meu pai, meu Deus do céu, está caindo os cabelos, está nascendo barba branca, está ficando velho. E não busca aquele ponto de interesse em comum. Cada um fica no seu mundo, na sua distância, né? Às vezes um gosta mais de sossego, o outro gosta mais de agito. Só que nós precisamos verificar que o que fortalece relacionamentos são coisas em comum. A igreja estava junta e tinha tudo em comum. Por isso que era uma igreja forte, por isso que era um povo vitorioso, que não se abalava, mesmo diante de tanta perseguição, de tanta dificuldade, que era própria da época. Eles, às vezes, chegavam a ser excluídos, irmãos, da possibilidade de se relacionar com as outras pessoas, e com isso eles tinham falta de casa, falta de dinheiro, falta de trabalho, e quem sustentava a necessidade daquelas pessoas eram os próprios irmãos da igreja. A igreja era unida em todos os seus aspectos. Muitos cristãos que acabavam sendo excluídos, dispensados dos seus empregos, excluídos das suas vilas e tudo mais, eles iam se refugiar na igreja. A igreja era assim. E todos tinham interesses em comum. O propósito deles era estar unidos e juntos para que a igreja crescesse. Então o relacionamento era muito abençoado. Por quê? Por causa das coisas em comum. É necessário que o filho compreenda o pai e o pai compreenda o filho, que cada um viveu num tempo, cada um numa realidade, e que eles busquem participar de momentos em comum. Por exemplo, seu filho gosta de ir no shopping, irmã, vai com ele de vez em quando, embora filho não gosta muito que o pai vai com ele no shopping, mas vai ver um filme que todo mundo gosta, coisas em comum, programa em passeios que a família faça junto, né? Busque coisas em comum, o marido e a esposa a mesma coisa, busca fazer coisas que os dois gostam, assistir um programa que os dois acham legal. Não é? Às vezes o marido gosta de jogar bola, a mulher que está lá na manicure fazendo a unha, mas depois tem aquele tempo ali que a família está junto, sentada na mesa, almoçando, conversando, e até orando, falando das coisas de Deus também. Amém? Coisas em comum. Isso vai fortalecer muito nossos relacionamentos, vai nos abençoar grandemente. Amém? Outra coisa que essa coisa em comum fala é transparência. Tinham tudo em comum, ou seja, todo mundo se conhecia. A gente só constrói relacionamento abençoado quando nós somos transparentes. Nós precisamos ser autênticos. Aonde há engano e aonde há mentira, não há a bênção de Deus. Por quê? Porque o pai da mentira, a Bíblia diz, que é o maligno, que é o inimigo. A transparência, a verdade, vem de Deus. Então, ter tudo em comum significa eu conheço aquela pessoa com quem eu me relaciono e ela me conhece. Isso é comunhão, é ter coisa em comum, é ser transparente. Eu conheço a rotina dos meus filhos, a vida deles, o relacionamento deles, e eles também me conhecem. Amém? Nós precisamos focar mais nisso, trabalhar mais essa questão. Nós precisamos buscar essa comunhão, essa identidade, para trazer mais proximidade, para que a família seja feliz. Amém, irmãos? Para que a família seja fortalecida, seja unida de verdade em nome de Jesus. O que mais que a Bíblia fala aqui para nós? Ela fala aqui, versículo 45. Vendiam suas propriedades, acompanha no texto, e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Essa questão é muito importante também. O que é que fortalece o relacionamento? Estar atento às necessidades uns dos outros. E isso fortalece o relacionamento. Com esse distanciamento, o que acontece? A gente acaba não prestando atenção na necessidade do outro, porque muitas vezes a gente só conhece superficialmente. Então, às vezes, você está junto, mas não está próximo o suficiente para perceber que a pessoa não está bem, que a pessoa não está passando por um momento bom. A igreja repartia com tudo, segundo cada um tinha necessidade. Eles estavam atentos à necessidade de um do outro. Por exemplo,
A mulher, pela sua formação psicológica, biológica, pela sua identidade como feminina, como mulher, ela tem mais necessidade emocional que o homem. Será que o marido tem prestado atenção nisso? Para atender essa necessidade emocional que a mulher tem, maior do que ele tem? A mulher tem mais necessidade emocional que o homem. A mulher precisa ouvir mais do que o homem. Palavras bonitas, que se o irmão não sabe dizer, precisa ensaiar no espelho. Precisa pegar umas dicas e depois, né, ir lá e pôr em prática. Palavras bonitas. A mulher tem mais necessidade de ouvir elogios em relação à sua aparência, né? Por exemplo, quando a mulher fala assim, bem, tô gorda, irmão, ela está te colocando numa forca. Porque você não pode ser sincero muitas vezes. Porque ela tem necessidade de que você não diga o que ela já está vendo. É assim. Mas é verdade, a mulher tem necessidade de ser elogiada em relação à sua aparência. A igreja era abençoada porque ela estava atenta à necessidade um do outro. E o marido? O homem tem menos necessidade emocional, mas o homem tem mais necessidade física. O homem ele é mais fisgado em relação ao exterior, à aparência. O elogio que o homem espera não é na área do campo do emocional, mas é naquilo que diz respeito ao seu ego. Né? Por exemplo, o cara pode fazer a coisa mais boba dentro de casa, tipo, trocar uma lâmpada. A mulher tem que elogiar, falar, nossa, amor, você é sensacional. Como você é bom naquilo que você faz. Nossa, não tinha luz, agora houve luz. Meu Deus, que homem é esse? A mulher precisa ter essa percepção de que o homem tem essa necessidade de que a sua masculinidade seja colocada em evidência, né? Entende? A mulher precisa saber que o homem ele tem essa questão mais física, né? Mais da aparência, a mulher mais do sentimento. Então isso é estar atento à necessidade, não é verdade? O filho, por exemplo, os filhos, quando o filho é pequeno, ele é muito mais dependente do pai do que quando ele vai ganhando uma certa idade. Mas nem por isso ele vai deixando de ter necessidade de que o pai lhe assista em todas as fases até que ele seja adulto o suficiente. Né? E tem pais que, em determinada idade, acabam deixando de atender às necessidades do filho. A necessidade de acompanhar ele na escola, a necessidade de estar orientando ele o tempo todo em relação às amizades verdadeiras, a necessidade de estar instruindo em relação às coisas de Deus. Porque você acha que o seu filho vai aprender tudo com o tempo sozinho? Alguém vai ensinar alguma coisa para ele. Se não for você, vai ser o mundo, a televisão, os amigos da escola. Alguém vai ensinar para ele aquilo que você não disser. Então, a gente tem que estar atento a essas necessidades, né? Isso fortalece o relacionamento, isso abençoa a família. Amém, irmãos? Amém? Então, a igreja era próspera por causa disso. A igreja de hoje não pode perder essas características. Porque a igreja é formada de família. E isso faz com que o povo de Deus seja um povo inabalável. Tudo que o mundo hoje faz conspira contra essas coisas. Leva as pessoas a inocentemente irem comprando ideias, entrando num mundo que não é o real, para quê? Para ir deixando de prestar atenção nisso, que são princípios bíblicos importantes e que vão nos levar a ter uma família saudável. Vai levar você, por exemplo, se você praticar isso, a ter os seus filhos em obediência, a quando pessoas tentarem influenciar para o mal o seu filho, não terem sucesso nem êxito, por quê? Porque ele já está instruído. Ele já está aconselhado, ele tem uma referência, quem é o pai, é a mãe. Né? Quando o seu esposo, a sua esposa, for tentado a desistir, a desanimar, ele vai lembrar do quão a família é importante, do quanto aquela pessoa que está com ele tem dado estímulo, tem influenciado ele, tem motivado ele, então ele vai ter mais força para lutar, vai ter mais força para resistir a uma tentação. Ele vai ter mais força para sair todos os dias ali, ir à luta, para buscar o pão de cada dia, para cumprir os seus propósitos, para trazer paz para dentro do lar, para fazer essa família uma família abençoada, que é a família que Deus sonha para você. Amém, meu irmão? É a família que Deus quer para nós, em nome de Jesus. O que mais que a Bíblia fala aqui? Diz assim, versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partiam um pão de casa em casa. Perseverar todos os dias no templo fala da nossa identidade cristã evidente a todos. Isso aqui diz respeito ao nosso relacionamento com as outras pessoas. Porque muitas vezes, para sermos aceitos, nos nossos relacionamentos, nós perdemos um pouco a nossa identidade. E isso não agrada a Deus.
Todos os cristãos perseveravam unânimes no templo todos os dias. Todo mundo sabia que aquele povo era um povo cristão, servo de Deus, um povo da fé. Todo mundo que olhava sabia que aquele povo era um povo que tinha algo diferente. Eles chamavam os cristãos do início da igreja daqueles que eram do caminho. Que caminho? Aquele caminho de seguir Jesus, porque Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Todos eles tinham uma característica tal que eles sabiam que eles eram diferentes, eles chamavam o povo do caminho. Era o povo que andava no caminho da fé, da pregação de que Jesus era o Messias. Às vezes, para ser aceita, a pessoa ela quer ocultar isso. E isso era muito evidente na igreja e não pode deixar de ser. Nós não podemos deixar de ter a evidência para o mundo de quem nós somos, a quem nós pertencemos, amém? Daquilo que Deus fez na nossa vida e do encontro que nós tivemos com Jesus, que mudou a nossa vida, irmãos, para sempre. Para sempre. É impossível alguém que tenha tido encontro com Deus e que tenha recebido o amor de Deus dentro do seu coração, ser a mesma pessoa, nunca mais ela volta a ser a mesma pessoa. Por quê? Porque a revelação de Deus chegou no coração dela e ela sabe que Deus mandou ela para cá com um plano e com um propósito, e a vontade do Senhor é que você se sujeite à vontade dEle e que cumpra a vontade do Senhor na sua vida e que cumpra essa missão que Ele tem para você, o propósito dEle para você. Às vezes, para ser aceito numa roda de amigos, a pessoa perde a identidade e ela vai entrando no embalo. Vai pegando manias, vai comprando ideias, vai fazendo aquilo que as pessoas aceitam. Por quê? Porque ela quer estar junto. Mas a pergunta é, vale a pena você renunciar a quem você é e quem Deus tem feito de você? Né? Vale a pena você renunciar a essa aceitação de Deus para ser aceito pelas pessoas? Sendo que se você prestar atenção, tem uma multidão de pessoas seguindo no caminho que você também está seguindo, porque graças a Deus também foram escolhidas pelo Senhor, para que através da nossa vida a luz dele brilhe aqui na terra. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena você negar a sua fé, você deixar de testemunhar, você deixar de falar das coisas que Deus tem feito na sua vida, você sentir vergonha, medo. Não, você tem que se encher do Espírito Santo e falar, Senhor, me dá ousadia, porque lá no meu trabalho eu quero dar testemunho de que eu pertenço ao Senhor e de que o Senhor é na minha vida. Amém? Meu Deus, me dá coragem, porque lá na minha escola, Senhor, eu não quero deixar de ser quem eu sou para ser aceito junto com as meninas, com aquelas que influenciam, não aquelas que são as legais, as bacanas, não, eu quero ser quem eu sou, eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser, então me dá, Senhor, essa ousadia, é assim que a gente tem que orar, amém? Não me deixa influenciar não, Senhor. Às vezes a pessoa sai um pouco de perto ali daquela zona de segurança, e aí um pouco mais distante, ela se perde nos seus pensamentos e às vezes esquece aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E as promessas que Deus tem feito para você, meu irmão, que não podem ser revogadas não. Se você continuar firme nos caminhos do Senhor, você vai ver que não vai demorar muito e Deus vai cumprir elas na sua vida em nome de Jesus. Então, testemunha, tenha essa identidade, amém? Diga assim comigo, eu quero, Senhor, todos os dias demonstrar aquele quem eu sou. Amém? O que nós somos? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Você pode repetir? Vamos lá? Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Vamos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Guarde esses princípios no seu coração, pratica eles. Pratica. O segredo de você viver a vontade de Deus e a bênção dele é você ouvir a palavra e praticar. Pratica isso que você ouviu hoje. Começa a promover mudança na sua vida, na sua casa. Né? Não deixe as pessoas olharem para você e achar que você é sempre aquele de sempre. Não. Há uma mudança acontecendo no seu interior e isso tem que ser evidente a todos, amém? Isso tem que vir à tona, elas têm que olhar para você e falar, poxa, onde essa pessoa está indo, o Joãozinho está indo, lá tem alguma coisa diferente, porque ele está mudando e é para melhor, amém? Nossa, lá onde a Maria está indo, lá tem alguma coisa acontecendo, meu Deus, porque ela nunca mais foi a mesma depois que começou a frequentar aquele lugar. E que lugar é esse? Esse lugar se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Esse lugar que você é ministrado, irmão, para quê? Para que você veja as obras de Deus acontecerem na sua vida. Coloca a mão no seu coração.